Aleluia, glória a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Que noite linda. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Enquanto você encontra Lucas, eu vou ler o tema do nosso ano, o tema do nosso mês. O tema do nosso ano é Ano da Esperança. E o tema do mês é Jesus, a convicta esperança. E o tema para hoje é Jesus, a convicta esperança de cura e libertação. Seu nome é poderoso. Aleluia, glória a Deus, amém? Você já encontrou Lucas? Então vai para o capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. A partir do versículo 14. Lucas, no capítulo 14, nós lemos o que está escrito, que começa assim: Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a fama dele. E ele ensinava nas sinagogas. As sinagogas, para quem não sabe, era uma espécie de igreja, local onde se reuniam, e todas as pessoas por onde ele passava o elogiavam. Versículo 16. Jesus foi até Nazaré, onde ele havia se criado. E no dia de sábado, ele entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus abriu o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui ele abriu, na verdade, para nós o que é o capítulo 61 do livro de Isaías. Então, Jesus leu esse trecho do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. O Senhor me ungiu para proclamar liberdades aos presos. O Senhor me ungiu para recuperar a vista dos cegos e para libertar os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu vou fazer uma pausa aqui na leitura para explicar para os irmãos o que era o ano aceitável dos irmãos, porque a gente lê e passa batido, a gente não entende o que significa isso. Moisés recebeu muitas orientações do Senhor sobre leis que ele deveria dar ao povo. E uma das leis que o Senhor deu a Moisés, eu acho espetacular. E qual lei era essa? Que a cada 49 anos, quando começaria o ano 50, todas as pessoas que perderam as suas casas, suas propriedades, os seus bens, que até se venderam como escravos, porque era uma prática que eles tinham, né? Eles ficavam endividados e eles não tinham como pagar, então eles ficavam como escravos. Você tem aquele exemplo da viúva que foi pedir para o profeta ajuda e teve a multiplicação do azeite, você se lembra disso, né? Então, quando chegava no ano 50, meu irmão e minha irmã, todas as dívidas eram zeradas. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que muitas pessoas não têm capacidade de administrar os seus negócios, que muitas pessoas são imprudentes, e aí a nova geração vai aprender com o erro, mas ela precisa ter o patrimônio para começar de novo. Então, uma das coisas que era muito interessante é que as propriedades, a terra em especial, lembrando que a base da economia era a agricultura, né, e pecuária, então a terra era muito importante, e o Senhor disse para Moisés que a terra não pertencia a nenhuma pessoa, a terra pertencia a Deus, e ele, o Senhor, distribuía porções da terra como ele queria para as famílias. Então, quando dava 50 anos, aquela família que não tinha conseguido administrar os seus bens, o seu patrimônio, e tinha vendido sua casa, suas terras, né, e às vezes até já era escravo, quando chegava no ano 50, aquilo era obrigatoriamente devolvido para aquela família que perdeu tudo. Você entendeu?
Olha que sistema fantástico para que aqueles familiares pudessem recomeçar novamente. Então, a palavra de Levítico, no capítulo 25, que está descrito isso, diz que quando começava então o ano 50, eles deveriam tocar as músicas com júbilo, com alegria. Júbilo quer dizer alegria, né? E por isso que se tornou então ano do jubileu, ano em que todas as dívidas eram zeradas, perdoadas, e a família que tinha perdido tudo poderia começar de novo com o seu patrimônio. Então, na prática, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui, que ele estava começando o ano aceitável do Senhor no que diz respeito a zerar as nossas dívidas espirituais com o Senhor Jesus, que estava começando o tempo da graça, não um ano de 365 dias, mas um período de tempo que é o tempo da graça, que vai durar até o momento que o Senhor Jesus vier nos buscar. Amém? Glória a Deus? Ok, então, tendo feito essa explicação, vamos continuar a leitura agora no versículo 18, que está escrito o seguinte, né? Aliás, o 19 que eu li, né? E proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20 do capítulo 4 de Lucas. E tendo fechado o livro de Isaías, Jesus devolveu o livro ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga ficaram olhando fixamente para Jesus. Então o Senhor Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a promessa que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a profecia que vocês acabaram de ouvir. E as pessoas gostaram? No versículo 28 está a reação das pessoas que ouviram aquilo. Todas as pessoas que estavam na sinagoga, ao ouvir aquilo, ficaram enfurecidas com o Senhor Jesus e o arrastaram de dentro da sinagoga e o levaram para a colina, que a cidade de Nazaré era construída sobre uma colina, uma cidadezinha bem pequenininha, para jogar Jesus daquela colina para que ele morresse. Mas Jesus, passando por eles, ele foi embora. Meus irmãos, sabe aquela história da expectativa e realidade? Eu vi outro dia na internet uma foto de uma mulher que ela quis fazer um bolo de aniversário para a filha com o tema do Frozen. Então tem aquela mocinha loira lá, que eu esqueci o nome agora, né, que as crianças, as meninas adoram, e ela foi fazer aquele desenho no bolo. E ficou horroroso. Parecia um monstro, sabe? Ficou muito feio, né? Então, assim, tem aquela história da expectativa e a história da realidade. Eu, uma vez, eu comprei num site chinês, né? Não vou falar o nome para não fazer propaganda contra o site, de repente só eu que fui azarado, mas eu comprei uma blusa que dizia que seria uma blusa em 3D, em alto relevo, que era uma blusa de guerreiro, então tinha aquelas correias, aquelas coisas, né, que os guerreiros usavam e tudo mais. E eu fiquei numa expectativa, não vi a hora de chegar a bendita da blusa. E quando chegou, meus irmãos do céu, misericórdia, que coisa horrível, não tinha nada de 3D, não tinha nada de alto relevo, era uma pinturinha daquelas bem merrequinha, bem feia, e eu fiquei frustrada, minha expectativa alta e a realidade foi muito dura. E com o povo aqui na sinagoga, quando Jesus leu essa passagem, a expectativa deles também era alta, mas eles não entenderam a realidade. E qual que era a realidade do povo de Deus naquele momento em que Jesus estava lá lendo as Escrituras? Aquele povo, meus irmãos, eles estavam sendo dominados por outros povos há muitos anos. Quando o filho de Davi, o rei Salomão, morreu, o filho de Salomão não teve a habilidade para manter o país unido, e o país se dividiu em dois reinos. O que era um único reino, que eram 12 tribos, virou dois reinos: o reino do norte e o reino do sul.
E algumas centenas de anos depois, o reino do norte desapareceu porque ele foi dominado pelo Império Assírio e deixou de existir. Mas o reino do sul, o reino de Judá, por conta da promessa que Deus deu a Davi, permaneceu. Mas o povo insistiu em viver longe do Senhor, em se afastar do Senhor. E por conta disso o Senhor enviou os profetas e o Senhor alertou: olha, se vocês continuarem assim, vocês vão cair na mão dos inimigos. E não teve jeito, foi o que aconteceu mesmo. Então eles foram dominados pelo Império da Babilônia, depois pelo Império Persa, depois por Alexandre o Grande, depois pelos generais de Alexandre o Grande, até que 63 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Império Romano começa a dominar todo o mundo e, inclusive, também o povo de Deus, que agora já nem era mais conhecido como Reino de Judá, mas como Palestina. Então, o que é que as profecias também diziam? Que apesar da desobediência do povo de Deus, o Senhor iria enviar um Messias. E nós cantamos que o Senhor vai enviar o Messias. O que significa a palavra Messias? A palavra Messias significa uma pessoa ungida por Deus. Mas esse Messias, ele não seria um ungido qualquer. Ele seria o ungido do Senhor para restaurar todo o povo de Deus, para libertar o povo de Israel da dominação do inimigo. Mas não era só esse o papel do ungido. Porém, eles se fixaram apenas nessa parte. E de fato, compreensível essa interpretação deles, porque por vezes nós também nos equivocamos naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. E uma das profecias que falava sobre o Messias, aliás, quando nós falamos, irmãos, Jesus Cristo, a palavra Cristo, no nome Jesus Cristo, não é sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido da mesma maneira que a palavra Messias, amém? Então é só maneiras diferentes de tradução, mas tanto Messias quanto Cristo quer dizer ungido, ungido do Senhor. Então uma das profecias que falava sobre esse Messias libertador, que seria um descendente de Davi, e a expectativa deles era que esse Messias viesse naquele poder de Davi, de matar urso, de matar leão, de matar gigante, de não perder batalha. Então quando Jesus chegou ali manso, humilde de coração, eles falaram: não, isso aí não tem nada a ver com o Messias. Então, uma das profecias que falavam sobre essas características desse Messias que ele esperava está em Jeremias, no capítulo 23, que diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, ou seja, um descendente de Davi, um renovo justo, um rei que reinará, que agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, o reino de Judá será salvo e Israel habitará seguro. Ou seja, falando de novo da união das 12 tribos. E esse será o nome pelo qual ele será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Isaías, como também tantos outros profetas, também falou sobre o Messias, profetizou sobre o Messias. Isaías, no capítulo 11, diz o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi, e um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, esse ungido seria uma pessoa justa, seria uma pessoa sábia, seria uma pessoa temente ao Senhor, que seria um excelente líder e exemplo para todo o povo. Mas aqui, meus irmãos, essas profecias que eu li, existem tantas outras que falam sobre esse Messias vencedor. Eles esqueceram que também existiam as profecias sobre o Messias sofredor, que ele iria sofrer por conta dos nossos pecados para pagar o castigo que nos traz a paz. E um dos textos clássicos é o texto de Isaías, no capítulo 53, eu vou ler só alguns. O capítulo 53, versículo 4 de Isaías diz o seguinte:
verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. E o profeta ainda fala no versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Falando então do que o Senhor Jesus passou naquela cruz por mim e por você. Então, meus irmãos, voltando ao início da mensagem de Lucas, quando Jesus leu o profeta Isaías no capítulo 61. As pessoas não entenderam o que é que ele estava dizendo. Eles não conseguiam perceber que as profecias elas iriam ser cumpridas em períodos distintos no tempo e nos anos. Não seria tudo de uma vez, uma interpretação equivocada. Eles não tinham essa revelação. E nós não podemos cometer o mesmo erro. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Bem, o que o Senhor Jesus fez? Ele saiu dali de Nazaré, ele continuou o seu trabalho de ir de cidade em cidade, de ensinar. Ele reuniu os discípulos, ele explicou para os seus discípulos que era necessário que ele, como Messias, sofresse para pagar pelos nossos pecados. E você lembra, inclusive, daquela cena clássica de que Pedro fala: Senhor, o Senhor não pode sofrer. E o Senhor diz para ele: afasta de mim, Satanás. Lembra disso? Né? Por quê? Porque era necessário que ele pagasse esse preço. Então, meus irmãos, Jesus, ele vai para a cruz, ele morre, os discípulos ficam desorientados, desanimados, mas o que acontece é que no terceiro dia o Messias ressuscita, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a palavra fala, meus irmãos, que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, por 40 dias, ele apareceu para mais de 500 pessoas, ensinando, tornando a explicar por que ele tinha que fazer tudo aquilo que ele fez. E ele disse que as pessoas não se ausentassem de Jerusalém até que se cumprisse a promessa do Pai que ele, o Senhor Jesus, havia dito que eles iriam receber. E que promessa era essa? Que eles seriam batizados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus, nessa ocasião, estava dizendo: eu sou o Messias, eu sou o ungido do Senhor, mas permaneçam em Jerusalém. E para nós, para os nossos dias, Jerusalém é a igreja, Jerusalém é a casa do Senhor, é aqui que nós precisamos permanecer unidos. E ele disse: daqui a alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João Batista batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que significava dizer: eu sou ungido do Senhor e vocês também serão ungidos pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus, para fazer a mesma obra que ele estava fazendo, de pregar as boas novas e proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas veja, se em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, diz que o Senhor Jesus foi visto depois que ele ressuscitou por mais de 500 pessoas, e em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 15, diz que poucos dias antes deles receberem o batismo com o Espírito Santo lá em Jerusalém, eles já eram apenas 120 pessoas.
Se nós fizermos a conta de 500 pessoas, menos 120 pessoas daquelas que estavam em Jerusalém, 380 pessoas, 380 irmãos se perderam pelo caminho, não estavam quando o Espírito Santo veio, não permaneceram em comunhão, não permaneceram em Jerusalém. E nós temos visto muito isso nos nossos dias. Quantos irmãos que estavam na igreja e bem ou mal estavam com a sua família dentro de casa, e bem ou mal estavam trabalhando, comprando, vendendo, fazendo as suas coisas, e depois de serem enganados pelo inimigo, a gente conhece uma história mais triste do que a outras, porque foram iludidos pelas armadilhas do inimigo. Então nós precisamos permanecer em Jerusalém. Muito bem. Então, depois de ver tudo isso, de entender tudo isso, nós precisamos ir então para a parte prática, porque até aqui isso vai servir de base para o nosso conhecimento bíblico. Mas como é que essa palavra que você está ouvindo agora vai te ajudar quando terminar esse culto, quando você for para casa, quando você estiver amanhã fazendo as suas coisas? Nós vamos lembrar da questão da expectativa e da realidade. Nós temos uma expectativa em relação ao Senhor Jesus que por muitas vezes ela não se realiza. E nós precisamos entender por que é que isso está acontecendo. Irmãos, os planos do Senhor, os caminhos do Senhor são melhores, infinitamente melhores do que os nossos. Mas, por vezes, nós não entendemos esses caminhos do Senhor. Por que o Senhor permite tantas coisas, tantas lutas, tantas aflições no nosso caminho? Mas nós precisamos confiar que o plano do Senhor é o melhor para mim e para você. Amém? Bom, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17, está registrado o seguinte: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e eles receberão a cura. Então, num primeiro momento, meus irmãos, a impressão que nós temos é que vindo para Jesus, todos os nossos problemas serão resolvidos. E de fato, no futuro, depois que o Senhor Jesus voltar, todos os nossos problemas serão resolvidos. Mas enquanto isso não acontece, o próprio Senhor Jesus nos disse que nós iríamos ter aflições. Então, em especial, para você que está passando por uma angústia, está passando por uma crise, está passando por uma doença, está passando por um luto, que você não entende por que isso está acontecendo com você, essa palavra é especial para você. Por quê? Porque nós vemos sim a palavra do Senhor se realizando. Se nós pegarmos, por exemplo, a experiência do apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 28, naquele momento que ele está no barco, o barco afunda, eles vão nadando até ilhas de Malta, e quando chega lá, o apóstolo Paulo vai pegar lenha para colocar na fogueira, e uma serpente morde o apóstolo Paulo, e as pessoas da ilha falam: nossa, esse homem deve ser muito pecador, porque ele não morreu no naufrágio, mas vai morrer agora por conta dessa cobra venenosa, porque eles sabiam que era de um veneno mortal. E ele não morre. E além de não morrer, ele é levado então para falar com o pai do chefe da ilha, porque ele estava doente, e Paulo, ele ora por aquele homem e ele recebe a cura. E aí essa notícia espalha e todos os doentes da ilha de Malta vão atrás de Paulo, e Paulo impõe as mãos, ora por todos os doentes, e todos esses doentes recebem a cura. Então, no primeiro momento, eu e você poderíamos dizer o seguinte: então, o fato de orar pelos enfermos hoje e eles não serem curados é falta de fé do pastor, dos líderes e dos demais, não é assim? Eu não sei você, mas eu já pensei isso várias vezes. Mas não é, meu irmão, não é, minha irmã. E por que não é? Porque Deus tem os seus planos, os seus propósitos para cada um de nós.
Então ele disse que isso iria acontecer? Sim, ele disse e de fato aconteceu, continua a acontecer hoje, mas quando ele quer, da forma que ele quer. E nós vemos a experiência disso na vida do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 20, ele diz o seguinte, ele está escrevendo uma carta, ele diz assim, olha, eu deixei o Trófimo. Trófimo é o nome de uma pessoa. Uma sugestão é que você não coloque no nome do seu filho esse nome, tudo bem? Mas Trófimo é o nome de um homem. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu deixei o Trófimo doente lá em Mileto. Ora, se o apóstolo Paulo fosse usado o tempo todo para curar as pessoas, ele não iria dizer que ele deixou o Trófimo doente em Mileto. Mas o próprio apóstolo Paulo, que como você sabe não se casou, não teve filhos, ele tinha Timóteo como um filho. Ele era um filho na fé, mas ele tinha um carinho especial por Timóteo. E ele escreve a Timóteo e ele fala também para ele se cuidar por causa das constantes... Acabou a bateria aqui. Será que alcança? Som. Muito bem, estão ouvindo? Vai ficar meio apertadinho, mas vai dar para... Vou fazer uma pausa aqui, fazer de conta que não é o fio que está me limitando, né? Vamos fazer uma pausa aqui para fazer de conta que está tudo bem. Glória a Deus. Cada irmão com o seu dom, com o seu talento, né? Eduardo tem vários. Aleluia, glória a Deus. Eu vou precisar fazer mais pause, então. Então eu estava contando a respeito de Timóteo, que Paulo fala que Timóteo tinha constantes enfermidades. Então, se Paulo tivesse poder para curar todo mundo que ele quisesse, na hora que ele quisesse, essas pessoas não ficariam doentes. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele relata sobre a experiência do espinho na carne que ele tinha. E que espinho na carne que ele tinha era esse? Alguns estudiosos falam que esse espinho na carne era uma angústia, um arrependimento na alma por todas as maldades que ele tinha feito com o povo de Deus antes de se converter. Outras pessoas dizem que não, que ele tinha um problema muito sério nos olhos, que ele não conseguia enxergar direito. Inclusive, alguma das cartas dele, ele precisava... Obrigado, irmão. Precisou que outras pessoas escrevessem as cartas porque ele não enxergava. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8, o apóstolo Paulo traz uma revelação da experiência de dor dele, seja na alma, seja no físico, não importa, mas essa experiência do apóstolo Paulo, meu irmão e minha irmã, ela talvez seja a resposta que você veio buscar nesse momento sobre o seu problema, do porquê que você não está recebendo a resposta do Senhor como você gostaria que ela viesse. O apóstolo Paulo diz o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8. 3 vezes eu orei ao Senhor para que Ele se desviasse de mim esse espinho na minha carne. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Em outras palavras, eu não vou te curar. Eu não vou te curar, minha filha, não vou te curar, meu filho, porque a minha graça te basta. E ele disse ainda, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu irmão e minha irmã, isso é um desafio para a nossa fé. O porquê, por vezes, quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque nós estamos mais próximos do Senhor. O que eu sei, o que eu já vi ao longo de tantos anos nessa caminhada com o Senhor,
Quantas pessoas que chegaram na igreja sem dinheiro, e aí a gente ora, a gente dá orientação, e faz campanha, e faz aquilo, e o irmãozinho ou a irmãzinha começa a prosperar, começa a ter dinheiro, e quando pensa que não, ela nunca mais vem na casa do Senhor. E quando pensa que não, ela faz um acordo com o cônjuge e manda o cônjuge embora, seja homem, seja mulher, e ela vai viver a vida dela, porque agora ela está podendo, ela está por cima da carne seca. Quantas vezes, meus irmãos, a prosperidade pode ser um problema na vida de uma pessoa que não tem maturidade para lidar com muito dinheiro. Às vezes, a pessoa precisa ter um espinho na carne, um problema na sua saúde, para que ela permaneça na casa do Senhor. Porque é melhor estar na casa do Senhor com uma dificuldade na carne, no corpo, com uma doença, mas estar na casa do Senhor, do que estar 100% curado longe do Senhor. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas isso também é cuidado do Senhor conosco. Por vezes nós vamos nos perder se nós recebermos do Senhor tudo aquilo que nós estamos pedindo. E nós não entendemos o caminho do Senhor. Mas também há um outro fator, meu irmão, minha irmã. Há momentos na nossa vida, há momentos na sua vida que você está passando por uma aflição, porque está acontecendo com você exatamente como aconteceu com Jó. Ele estava lá na vidinha dele, sem mexer com ninguém, sem fazer nada de errado, mas o diabo foi até o Senhor para acusar Jó. E a Bíblia fala que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Então, por vezes, o diabo chega e fala para o Senhor assim: dá uma cutucadinha na vida daquela pessoa lá, para ver se ela não vai reclamar de você, se ela não vai se afastar dos seus caminhos. E por vezes, Deus permite que o diabo toque em algumas áreas da nossa vida, para que a gente veja o grau de maturidade que nós de fato temos com o Senhor. Porque quando está tudo bem, a gente se acha muito bom cristão, muito forte, muito isso, muito aquilo. Mas é na angústia, é na dor que a gente vê o quanto de fato a nossa confiança está depositada no Senhor. E eu sei, meus irmãos, o quanto é duro passar por algumas dessas lutas, algumas dessas aflições. Agora, nós precisamos ter a confiança que, como nós cantamos, que um dia o Senhor Jesus irá voltar. E quando isso acontecer, meu irmão e minha irmã, nós vamos olhar para trás e vamos ver que todas essas lutas, todas essas dificuldades que nós passamos, foi tão somente para ter convicção de como é melhor viver com o Senhor. Talvez os anjos jamais terão a experiência que eu e você temos de viver no mundo que não é governado por Deus. Talvez você também diga assim: mas eles também não sabem o que é pagar a boleta no final do mês, né? Eu concordo com você. Mas nós, talvez sejamos os únicos seres no universo que sabem o que é ser governado pelo inimigo. E quando então o Senhor voltar, a Bíblia diz que num piscar de olhos, como nós cantamos, o nosso corpo, quem estiver vivo, o nosso corpo, num piscar de olhos, vai ser transformado. Se você tem alguma parte do seu corpo que você não gosta, eu acho que eu sou baixo demais, eu acho que eu sou magro demais, eu acho que eu tenho peso demais, eu acho que o meu cabelo é ondulado demais, eu acho que o meu cabelo é liso demais. Não se preocupe, porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai te dar um corpo que você não vai ter como reclamar, amém? E talvez você diga assim: mas isso é muito louco, isso é muito doido, achar que Jesus vai vir e vai nos levar, vai nos arrebatar para o céu. Eu quero dizer para você que o cientista
vai dizer que isso é completamente provável, porque se você imaginar que nesse momento você acha que você está em terra firme, principalmente quem tem medo de avião, né? Que você acha que você está em terra firme, mas na verdade o planeta está flutuando no universo e que a própria galáxia está em movimento, você não ia querer soltar da cadeira. Então, meu irmão, minha irmã, ser arrebatado para fora do planeta Terra para conhecer outras dimensões é muito, muito simples, muito provável, e já aconteceu, por exemplo, com o profeta Elias. Então, abra sua mente para o excepcional, para aquilo que você não imaginou, que você nunca nem sonhou. O apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, ele é que traz essa revelação em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50, ele diz assim: o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Ele começa a explicar. Esse corpo mortal, ele não pode herdar aquilo que vai durar para sempre, porque de fato o nosso corpo tem data de validade. Se o Senhor Jesus não voltar nos próximos 20 anos, vocês vão ter um outro pastor, porque eu provavelmente, vou dormir no Senhor. E você sabe que os homens morrem mais cedo, né? Mas nós que morremos no Senhor, nós não morremos, nós dormimos no Senhor, esperando o dia que Ele vai voltar. Aleluia, glória a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo continua a explicar: eis que vos digo um segredo. Quem é que gosta de segredo aqui? Então é justamente isso que ele fala, Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos na volta do Senhor Jesus. Ele disse: mas todos que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus, nós seremos transformados, e acontecerá num instante, como nós falamos, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Trombetas que estarão tocando lá no céu. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Aleluia, glória a Deus. Então, você vai ter um corpo imortal. Isso te agrada? Aleluia, glória a Deus. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da Escritura que diz: a morte foi destruída pela vitória de Cristo na cruz. Aleluia, glória a Deus. Mas talvez você tenha um pouco de conhecimento de Bíblia e você diga assim: mas é aquela passagem das Escrituras em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que o Senhor Jesus, ao chegar no céu, depois de ressuscitar, ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. É verdade. Isso está escrito, e eu vou te dar como exemplo uma eleição para prefeito. Imagine que o prefeito de qualquer cidade, ele concorreu à eleição e perdeu. No dia seguinte, ele deixa de ser prefeito? Não, ele não deixa de ser prefeito no dia seguinte. Ele continua sendo prefeito, mesmo tendo perdido a eleição, até a data que está estipulada para que o novo prefeito tome posse e assuma. Com o Senhor Jesus aconteceu a mesma coisa. Com a morte dele, ele ganhou, conquistou a autoridade pela morte e também a autoridade pelo inferno. Só que o momento em que a morte e o inferno vão deixar de atuar é numa data que apenas Deus que conhece. Então, meus irmãos, voltando ao início daquilo que o Senhor Jesus disse na sinagoga. Quando ele leu Isaías capítulo 61, ele parou em parte do versículo 2 de Isaías 61, no capítulo 2. Porque quando ele está dizendo: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para fazer isso, para fazer aquilo e tudo mais, ele para quando ele fala e para proclamar
o ano aceitável do Senhor. E qual que era a continuação? A continuação era: e o Messias fará o dia do julgamento do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus voltar, ele não vai voltar mais como ele veio, naquela figura de sofredor, de manso, que vai suportar isso, aquilo, porque essa fase já acabou. Ele vem agora para executar a justiça do Senhor. E aí então vem a palavra de Filipenses capítulo 2, versículo 8, que diz que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que sobre o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 20, o apóstolo João declara que ele viu um grande trono branco, e ele viu o Senhor Jesus sentado nesse trono branco para julgar as pessoas. Ele disse: e vi aquele que estava assentado sobre o trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, e aqui são todos os mortos que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E ele diz: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida é onde está o nome de todas as pessoas que decidiram entregar sua vida a Jesus. Amém? Glória a Deus. E o apóstolo João continua a dizer: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesses livros, segundo as obras de cada um. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, e a própria morte, e o próprio inferno foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é um lugar físico onde a própria morte e o inferno serão lançados. Imagine o local terrível que é esse lugar. E aí então João fala: e aquela pessoa que não tem o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas glória a Deus que nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida não vamos passar por isso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quero chamar os irmãos do louvor para voltar. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz o seguinte: ouvi uma grande voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Para quem não ouviu a mensagem de 2 domingos atrás, de Levítico 16, é uma ótima oportunidade para você voltar e ler e entender o que significa o tabernáculo de Deus. Pois Deus habitará com eles, e eles, que somos nós, serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará conosco. E Deus, meu irmão e minha irmã, que está com um espinho na carne hoje, que está passando por uma luta, que está passando por uma aflição, e Deus mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá, nunca mais haverá luto, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá nada que nos deixe entristecido, porque todas essas coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono, disse o apóstolo João, ele falou: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, porque são palavras fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21, versículo 6, ele disse: tudo está feito, eu sou o princípio e o fim,
E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho e filha. Por isso, Jesus é a nossa convicta esperança de cura, de libertação, porque o seu nome é poderoso. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Ele está seguro, ele está preso. Irmão, sai do seu lugar. Hoje é a noite que
hoje é a noite da libertação, da restauração. Hoje é a noite que Deus trouxe você para realicerçar, para fazer você uma nova mulher, um novo homem, uma nova pessoa diante dos caminhos dele. Sai do seu lugar, deixe o seu lugar e venha até aqui e vamos receber essa oração, uma oração de fé, a oração que sara os feridos, a oração que sara o abatido, a oração que levanta o caído. Esta é a oração que o Senhor Jesus manda que nós fizéssemos, a oração da fé. Esta é a oração da transformação. Aleluias, glórias a Deus. Vamos louvar de novo. Enquanto isso, vai fechando os seus olhos. Você que chegou aqui à frente, chega mais aqui, chega mais pertinho aqui para a gente estar orando para vocês. Pode chegar aqui, irmão, chega aqui. O pastor vai estar ungindo, para sempre adorado. Aleluia. Sai do teu lugar. Você que está tocando aí, você que está sendo tocado pelo Espírito Santo. Irmão Clarice, vem orar aqui, meu Clarice, vem orar aqui na sua laços, que o Senhor começa, meu Pai, a estourar estas cordas, estas algemas, meu Pai. Oh Senhor Deus, essas pessoas, ó Pai, que estão se sentindo coagidas, que estão se sentindo, meu Pai, totalmente encurraladas, ó Pai, em guetos sem saída. Espírito Santo de Deus, comece a entrar com a tua provisão, comece a entrar com a tua providência, comece a queimar, meu Pai, comece a trazer, Senhor Deus, um novo tempo, o tempo, Senhor Deus, o tempo da conquista, o tempo da adoração, o tempo da entrega, o tempo onde que a tua graça é maior, o tempo onde que o Senhor é de fazer coisas grandes, o tempo onde que o Senhor é de reinar. Senão não importa, meu Pai, as adversidades que eles vêm pisando, não importa as terras, não importa os espinhos por onde eles passam, mas o Senhor vai à frente, o Senhor vai com a sua nuvem de fogo, queimando, derretendo todos os espinhos, amordaçando todo o mal e arrancando dos caminhos, ó Pai, esses caminhos que estão tortuosos, esses ferrolhos, ó Pai, que tentam segurar cada crente, cada filho, cada filha, que nesta noite, meu Pai, que o Senhor despedaça esses ferrolhos, que o Senhor quebra este céu de bronze, em que a tua glória desça na vida de cada um, desça no casa de cada um, no trabalho de cada um. Oh meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo vida, profetizo libertação, profetizo autoridade do Espírito, profetizo vitória na vida de cada um. Eu profetizo, meu Pai, que vidas transformadas, vidas cheias, impactadas pelo seu Espírito. Pai querido, no nome de Jesus, ó Deus, eu entrego cada um aqui nas tuas mãos, cada filho, cada filha, cada família, no nome santo de Jesus, Pai. Esta oração da fé, Pai, a oração que transforma, a oração que cura, a oração que levanta o caído, a oração que faz com que cada filho, cada filha vá para casa sabendo que aqui o Senhor o fez conquista.
está. Aqui o Senhor o fez vitorioso. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, eu quero abençoar o pão, eu quero abençoar a água dos teus filhos, meu Pai. Eu quero abençoar o trabalho, Senhor Deus, das mãos dos teus filhos no decorrer desta semana, meu Pai. Os desafios que cada um aqui, Senhor Deus, terá que superar para mostrar o quanto o Senhor é na vida deles. Mas eu sei, Pai, que o Senhor já está fortalecendo, que o Senhor já está com eles, o Senhor já está movendo, meu Pai, céus e terras, para que o nosso povo, que a nossa igreja, meu Pai, prospere esta semana, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja abundantemente derramada na vida de cada filho, no nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, e graças a Deus, amém. E até quarta-feira, irmãos, às 20 horas, estaremos aqui te esperando, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.